Explica para nós o que é o binômio de Mills. Bom, pessoal, o binômio de Mills acontece assim, ele é dois números, N e G, e eles representam um terceiro número. Só para gente representar entre nós. Vamos tentar? Então seria um número, segundo número, que representa um terceiro número? Exatamente. Por exemplo, no caso do é o N, que é o P, e eu sou o número que resulta de vocês. Deixa eu mostrar para vocês como é que se escreve isso. Então aqui a gente tem a definição de números binomiais, como diz aqui no texto, dado dois números naturais, N e P, com N maior ou igual a P, nós chamamos de número binomial, o número definido por N sobre P. Também dá para se dizer como N escolhe P, e esse número é dado pela fórmula ali embaixo. N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial, sendo N pertence aos naturais, P pertence aos naturais e N maior ou igual a P, como já foi dito. Tá, o triângulo aritmético teria como explicar melhor, porque a gente não conseguir pegar bem. Bom, aí a partir dos binômios, a gente pega eles e constrói um triângulo chamado triângulo de Pascal, ou de Tartaglia, a partir das propriedades deles. Então, dois números de um binômio representam um que vai ter esse triângulo. O número desse triângulo? O resultado do binômio vai formar uma posição desse triângulo. O nosso binômio vai ter uma posição do triângulo. Exatamente. Como a gente vai ver aqui. Então aqui a gente tem um exemplo de triângulo de Pascal ou de Tartaglia, com os números binomiais dispostos de uma forma ordenada. De que forma que eles vão estar colocados aqui? Partindo do primeiro número binomial, que é 0 e 0, eles estão dispostos em linhas e colunas, onde cada linha cada N de cada número corresponde à linha que ele se encontra. Então aqui na linha 0 temos 0 e 0, na linha 1 e assim por diante. Cada número binomial de cada linha vai ter o seu numerador, o N, igual ao valor da linha. 3, da linha 4, isso vale para todas as linhas do triângulo. Também a gente vai observar que, de acordo com as colunas, cada P, ou seja, cada denominador, vai ser igual à coluna onde ele se encontra. Então, na coluna 0, todos os números binomiais vão ter o denominador 0. Na coluna 1, eles vão ter o denominador 1, e assim por diante. Isso também vale para todas as colunas. Então, dessa forma, eles estão dispostos. A gente também pode observar algumas propriedades. Os números dos extremos, eles possuem como resultado o valor 1, tanto o primeiro quanto o último. Todos eles possuem esse mesmo resultado. Também a gente pode observar que os números binomiais que estão à mesma distância dos extremos, eles possuem o mesmo valor, e eles são chamados de complementares. Ou seja, o somatório desses dois números, por exemplo, 4 e 13 e 4 e 1, vai dar 4 e 4. Eles se complementam. O que há em um deles, o que falta em um deles, há no outro. Então, somando os dois, a gente vai obter o número final, do final de cada linha. E isso vale para os números que estão à mesma distância dos extremos, como 5 e 1 e 5 e 4. Nessa tela eu já vi aqui um exemplo de um triângulo pequeno. Aqui nós temos então o triângulo de Pascal, com os números binomiais já resolvidos. Todos eles colocados nos seus lugares, respectiva posição que eles ocupavam antes. A gente pode notar então que os primeiros elementos de cada linha, eles são 1, todos eles. O mesmo vale para os elementos dos extremos. São 1 também. E a gente pode observar que, como comentamos antes, os números que estão à mesma distância dos extremos, como 13 e 3, 4 e 4, eles têm o mesmo valor. Tanto faz a distância, desde que os dois estejam à mesma distância dos extremos. Eles são complementares. Também a gente pode ver outras propriedades do triângulo e dos números binomiais aqui nesse triângulo com os números já resolvidos. A gente vê que o somatório de dois elementos de uma linha corresponde ao elemento imediatamente abaixo, como 1 mais 1 igual a 2, 2 e 1, 3, 3 e 3, 6, e assim por diante. Também a gente pode observar uma outra relação com os números dispostos nas diagonais. Isso se chama relação de Stiefel, onde a somatória de números de uma diagonal é igual ao número imediatamente abaixo. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, que somando fecha 10. Então essas são algumas propriedades que a gente pode verificar no triângulo já montado. Começa com o número 0 e 0 e vai seguindo. A sequência dele.
Exatamente. Pode tanto usar a fórmula x mais a elevado à linha que tiver, ou com uma outra, aquela que é do triângulo, envolvendo. Esse é o binômio de Newton, né? Na forma x mais a elevado na n. Então, a gente pode usar o triângulo para desenvolver esse binômio. Ao invés de fazer como se fosse um produto notável normal, a gente pode fazer através das linhas do triângulo. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então aqui a gente tem um exemplo de alguns binômios de Newton desenvolvidos através do triângulo de Pascal. A gente tem aqui alguns binômios de várias ordens, n0, 1, 2, e aqui os números em vermelho, eles são os resultados dos números binomiais presentes no triângulo. E de que forma que se faz esse desenvolvimento? Uma vez que se tem esses números, esses resultados, coloca-se o x e o a da seguinte forma. O expoente de x, ele diminui de n até zero. Então, no último elemento, o x não vai aparecer porque x elevado a zero é 1. Da mesma forma, o a, o expoente dele aumenta de 0 até n. Ou seja, no primeiro elemento não vai haver o a porque a elevado a zero é 1. E assim eles estão dispostos com os valores de cada linha do triângulo. Esse triângulo, ele pode ser representado só com ele, só com essa fórmula, ou tem outra maneira que eu possa chegar na quarta linha sem ter usado o triângulo? Bem, teria uma dificuldade muito grande de fazer, vamos supor, um binômio x mais a elevado a 20, teria que fazer o triângulo até de uma linha. Mas a gente tem outra forma que a gente pode chegar direto nesse forma, nesse desenvolvimento, que é a forma do binômio de Newton. É a forma do termo geral do binômio de Newton. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que funciona. Então aqui a gente tem a fórmula do termo geral do binômio de Newton, como está ali x mais a elevado na n, e na sequência são colocados os números binomiais, desde o primeiro n sobre 0, até n sobre 1, até n sobre n no final. Então essa é a forma que se usa para se desenvolver ele diretamente. Ele vai te dar o desenvolvimento dele sem necessidade de consultar o triângulo ou de fazer o triângulo aritmético. Então, a partir do n se constrói os números binomiais, n sobre 0, n sobre 1 e assim por diante. E de mesma forma como foi comentado antes, as potências de x decrescem de n até 0. X na n menos 1, x na n menos 2, até o final. E as potências de a crescem de 0 a n. A elevado a 0, a elevado a 1, a 2 e assim por diante até a na n, que multiplica x na 0. E como está colocado aqui, o desenvolvimento de x mais a elevado a n possui n mais 1 termos.